Olá, alunos dos sextos anos e terceiras fases EJA. Estamos aqui para mais um momento de partilha de conhecimento. Não é? Vamos aprimorando, melhorando, vendo o que esquecemos ou o que precisamos ativar na memória e enfrentando os nossos dias, com fé em Deus. E hoje nós vamos para um gênero muito interessante, que é resenha. Tá? Resenha. Mas você pode pensar, então nós vamos trabalhar uma coisa muito engraçada? Não. Pela nossa língua, né, nós temos a polissemia, os vários sentidos da palavra, e nós adotamos a palavra resenha para nos referirmos a algo engraçado. Então aquela cena foi uma resenha, o filme é uma resenha. A novela, o capítulo da novela foi uma resenha porque estamos atribuindo a ele um sentido de engraçado. Porém, na literatura, resenha não é uma coisa necessariamente engraçada, tá? Então vamos lá. Mas são textos que geralmente resumem e fazem uma avaliação do conteúdo de um livro, de um capítulo, seja de novela, seja de capítulo de um livro, de um filme, de uma peça de teatro, de um espetáculo, de um texto, só o texto mesmo. E geralmente combinam duas finalidades. É um texto só que tem duas finalidades. Ele também lembra mais dois textos, porque apresenta um pouco do resumo e opinião. Então, ele também pode ser considerado como argumentativo. Mas para que serve? Para informar e persuadir. Você vai dizer o que tem no conteúdo e convencer o outro, o seu leitor, a se interessar ou não. E é um gênero muito comum que aparece nos jornais, em revistas, não é? E é um texto de informação e de opinião que serve para dar uma certa orientação ao público. Se ele vai se interessar ou não pela leitura, vai depender muitas vezes da resenha que uma pessoa faça. Então, a partir da resenha, eu escolho se eu gostaria de ler o livro, de assistir ao filme, de ver a peça de teatro ou não. Então, é um texto que, ao mesmo tempo que envolve informação, envolve também a opinião. E o resumo, né? O resumo é que vai fazer parte da informação. É muito legal esse texto. Tenho certeza que vocês vão gostar. Pensando agora, vamos pensar. Tente lembrar aí qual foi o último espetáculo ou um filme a que você assistiu. Pense aí. Digamos que seja O Homem de Ferro. Vamos lá. O que você achou? Você pode dizer, eu achei legal. Você recomendaria a alguém? Recomendaria. Por quê? Porque eu achei muito legal, as cenas são em 3D, o filme tem muita emoção, tem muita ficção e eu gosto desses filmes. Muito bem. Qual foi o último livro que você leu? Eu li a história de Maria, eu li uma história da Bíblia. E como você avalia o livro? Bom, ruim? Eu não gostei muito. Por quê? Porque a linguagem não era do meu tempo, então eu tive muita dificuldade para entender. Pronto, aí você já está dando os primeiros passos para a construção de uma resenha. Entendido? Então vamos lá. Aí nós temos a imagem de um rapaz, um adulto sentado, né, numa paisagem linda de praia, paisagem litorânea, e ele está meditando.
Mas ele tem um livro no colo e esse livro parece ser algo referente ao público infantil. Livro de criança. Um adulto com livro de criança. Eis aí também como você pode trabalhar a resenha. Veja, o texto que nós vamos ler tem o título A Solidão é Bonita. E qual é o objetivo desse texto? Analisar, por meio de uma perspectiva global, como as pessoas lidam com a solidão. Então, esse livro, né, foi publicado e tal, e alguém fez uma resenha sobre ele. Então, vamos lá. Olha a imagem do livro, ela é bem infantil mesmo, né? Bonecos e tal. Lendo o texto, A Solidão é Bonita. Consideramos que este é um livrinho para adultos e crianças. Veja aí, a quem você indicaria o livro? Afinal, não é todo mundo que se dá bem com a solidão, não é mesmo? De maneira geral, o que percebemos no mundo é um movimento contrário, uma busca de companhia o tempo todo, seja real ou virtual. Aí é a pessoa que está falando sobre o livro. E vemos muitas crianças que não sabem lidar com o tempo de espera, com os momentos sozinhos. Numa geração tão sobrecarregada de estímulos, qualquer momento sozinho pode ser considerado um tédio. Não é raro você pegar no seu celular, passar um visto nas redes sociais e alguém dizer, alguém fala comigo, que tédio, estou sozinho. As pessoas geralmente ficam procurando outras pessoas para interagir, seja real ou virtualmente, porque as pessoas não conseguem ficar sozinhas. A solidão para muitas pessoas é um tédio. Isso pode ser bem triste, se pensarmos que, ao ficar sozinhos, na verdade, estamos com aquela companhia que nunca nos falta, nós mesmos. Então, esse livro, ele lida com essa questão da solidão. É essencial saber estar só e com alegria desde pequeno. Então, aí é um comentário sobre o livro. Tem dizendo para que público se destina, para crianças e adultos, do que ele fala, que é da solidão, não é? Que justamente as crianças, também os adultos, não gostam de ficar sozinhos, não. É um tédio, é uma depressão ficar sozinho. E esse livro trata disso. Então, vocês veem aí que, de uma forma bem simples e dinâmica, o texto fala a respeito do livro. Aí nós temos outro livro, parece infantil também, A Menina que Parou o Trânsito. Uma menina que parou o trânsito. Para que eu vou ler um livro desse? Veja, A Menina que Parou o Trânsito, escrito por Fabrício Valério. Esse livro conduz a uma reflexão sobre o ritmo acelerado nas grandes cidades e como ele afeta a qualidade de vida e da mobilidade das pessoas. As questões apresentadas permitem o aprimoramento de diferentes habilidades de leitura. Gente, esse texto aí, você não é obrigado a falar com essas palavras difíceis, mas você pode dizer que é um livro interessante, porque faz as pessoas refletirem sobre a vida que estão levando, a dificuldade que a gente sente para nos conduzirmos na rua, a dificuldade que nós sentimos porque somos incompreendidos pelos motoristas, como os motoristas também são incompreendidos por nós pedestres. Então, há uma questão bem social por trás de um livrinho aparentemente inocente. Volta o texto. Então, o livro, né, A Menina que Parou o Trânsito, veja, A Menina que Parou o Trânsito é o título do livro, vírgula. Por quê? Porque vai explicar alguma coisa.
escrito por Fabrício Valério. Observe que Fabrício Valério, com letra maiúscula, é o nome próprio do autor. Então, tem que ser com letra maiúscula. Terminou a informação, ponto. Esse livro, por que não diz este? Porque ele não está na nossa mão. Esse livro conduz a uma reflexão. O que é refletir? Pensar, analisar, né? Sobre o ritmo acelerado nas grandes cidades. As pessoas parecem loucas, correm para lá, correm para cá. E a mobilidade das pessoas, a dificuldade muitas vezes que a gente passa para atravessar uma rua, para seguir numa calçada, né? As questões apresentadas no livro permitem aprimoramento de diferentes habilidades de leitura. Então, além de tudo que ele traz, ainda ajuda a melhorar a sua leitura. E aí nós temos mais uma resenha do mesmo livro, né? O livro coloca menina protagonista para falar de ocupação nas ruas. Então, o livro quer falar de uma ocupação que houve nas ruas, então, coloca como protagonista a menina. Então, numa grande cidade, tinha uma menina que parou o trânsito com sua bicicleta. Assim começa o recém-lançado livro infantil. A menina que parou o trânsito, editora VIR, de Fabrício Valério, com ilustrações de Bruna Assis Brasil. Aparentemente banal, infantil, sem muito conhecimento, né? A narrativa leva o pequeno leitor a refletir sobre a lógica, quase sempre cruel, de uma grande cidade. Então, nós vamos refletir. Ele é aparente e banal, é uma leitura simples, mas faz refletir sobre o que sempre acontece nas cidades grandes. Ao decidir interromper o fluxo dos carros com sua bicicleta, a menina vira o alvo de uma série de reações em cadeia. O que é isso? Todo mundo reagindo contra a menina. E o que acontece depois é que o guarda fica bravo, apita. O motorista fica irritado e buzina. O condutor do ônibus se enche de raiva e freia bruscamente. Acontece um circuito, um vai atingindo o outro, né? Em linguagem de conto cumulativo, uma coisa vai sucedendo outra, como a gente viu. O que é o sentido cumulativo aí? O guarda fica bravo, apita, o motorista fica irritado, buzina, o condutor do ônibus se enche de raiva e freia bruscamente. É isso que a gente chama de conto cumulativo. O livro propõe uma reflexão sobre o ritmo acelerado nas grandes cidades e como ele afeta a qualidade de vida e da mobilidade das pessoas. Então, aí nós temos, no início, um trechinho do livro, diz de quem é o livro e conta um pouco. A editora também é importante e tem a avaliação de quem está fazendo a resenha. Né? Ele diz que é aparentemente banal, a narrativa leva o pequeno leitor a refletir sobre a lógica quase sempre cruel de uma grande cidade. Então, é a avaliação dele, é o que ele vê, o que ele tem que dizer sobre o livro. Aí ele está dizendo se gostou ou não. É isso aí que eu perguntei a vocês. Então, o restante ele faz como se fosse um breve resumo do livro. Não conta tudo, porque senão vai quebrar o clima de curiosidade do leitor. Então, não pode contar tudo. Faz um resumo, mas deixa alguma coisa no ar para dar vontade de ler. Por exemplo, ele não terminou a história aí, não é? Ele diz que em linguagem de conto cumulativo, o livro propõe uma reflexão sobre o ritmo acelerado na cidade grande, a vida louca que as pessoas têm na cidade grande.
Então, lembrando, tem o nome do livro, tem o autor, editora, é muito importante. Às vezes é importante você procurar ver se o autor tem outros livros para comparar também. Gente, não existe uma forma para fazer esse texto, mas existem alguns caminhos. São aquelas primeiras perguntas que eu fiz para vocês, ok? Então, apesar de as ilustrações indicarem leveza no trato do tema, parece leve porque faz uma coisa bem engraçada até, né? Desenho ilustrativo, cores bem atrativas para a criança e tudo mais. Mas por trás há uma mensagem urgente. Conscientizar sobre o espaço do próprio ser humano na lógica desenfreada da rotina de uma metrópole. O que é metrópole? É uma cidade muito grande, onde tem aquelas filas enormes de engarrafamento. Eu tenho certeza que nos noticiários vocês assistem. Na Marginal Pinheiros, em São Paulo, no Marginal Tietê, o trânsito está lento. É isso. Recife. O povo não gosta muito de morar em Recife porque perde muito tempo. A loucura do trânsito. Então é isso, né? A brincadeira toda é mostrar o que uma simples pausa pode acarretar e revelar. Ela ficou no meio da rua, foi uma pausa, o trânsito parou. Então o que é que pode acontecer com essa pausa? Né? O que é que pode acarretar? O que é que revela? Acarretou que as pessoas ficaram irritadas e revela que as pessoas precisam parar um pouco também dessa vida louca. Então, o ser humano, em especial as crianças e os idosos, né, parece ser a pedra no caminho da cidade grande. Por que eles ficaram irritados? Foi uma criança, né? Trata-se de uma criança que estava atrapalhando o trânsito para eles. Os idosos também, porque atravessam devagarinho, né? Então, o escritor quis mesmo provocar esse pensamento em quem lê o seu livro. Então, mais um comentário do autor da resenha. O livro propõe também uma reflexão sobre o lugar privilegiado que se dá aos meios de transporte motorizados no dia a dia das grandes cidades e como essa realidade influencia em cada indivíduo. Então, a rua é praticamente toda para os automóveis e os pedestres ficam com as calçadas muitas vezes tomadas por comércios, por rampas de garagem. Tem toda essa falta de organização. Então, essa história realmente aconteceu, ela transformou-se num livro, engraçado, parece coisa mais para criança, mas realmente aconteceu, de verdade, ela é baseada num fato real, tá? E a pressa da vida diária não dá tempo para reflexão. E essa insanidade cotidiana, essa violência quase surda, está materializada no carro, objeto que tomou as ruas para si como seu habitat natural, explica o autor. Os carros são os donos da rua. Apesar de ser uma narrativa divertida e lúdica, a mobilidade urbana e a ocupação do espaço público estão no centro da intenção da história. Eles, por trás de uma coisa bem infantil, eles querem tratar um assunto sério. O texto de Fabrício foi inspirado por um fato real que aconteceu na cidade de Amsterdã, na Holanda, em 1972. Um grupo de crianças reivindicando seu espaço na sociedade e nas ruas encabeçou um movimento para lutar por espaço de lazer. Então, eles queriam praça, parque, essas coisas. Então, vocês veem que enquanto vocês estão muitas vezes parados, reclamando da vida, porque tem que estudar, tinha crianças já nessa época, 1972, lutando pelos direitos delas. Então, mostra que criança também tem opinião, criança sabe lutar pelos seus direitos. Então, eles foram à rua e ficaram lá, a líder, que era a menina, né, com seus colegas, ficaram lá no meio da rua parando o trânsito, porque tinha muito carro na cidade e não estava sobrando espaço para essas crianças brincarem. Então, eles reivindicavam
isso. Vamos reivindicar o que realmente merece a nossa atenção. Agora, exercitando. Vejam bem, pelo que você leu, informe o público a que se destina o livro A Menina que Parou o Trânsito. Para que público? Quem é o público? É quem deve ler, é para quem você acha que deve ler esse texto. Em seguida, transcreva a parte do texto que comprova a sua resposta. Eu acho que só crianças, por quê? Tem uma parte lá no texto que você vai copiar. Se você vai copiar do texto, a parte que você copiou deve estar entre aspas, porque não são palavras suas, são palavras do texto, ok? Segundo, em todas as passagens a seguir, avalia-se o livro. A pessoa dá uma opinião sobre o livro, mas tem uma passagem que não avalia. Então, você vai ler direitinho, né? O livro propõe uma reflexão sobre o ritmo acelerado nas grandes cidades. Propõe uma reflexão sobre o lugar privilegiado que se dá aos meios de transporte. Apesar de ser uma narrativa divertida e lúdica, a mobilidade urbana e a ocupação. O texto de Fabrício foi inspirado por um fato real que aconteceu na cidade de Amsterdã. Então, veja tudo o que está dando uma opinião e só uma não é opinião, tá? Nessa passagem do texto, observe que quando eu copiei do texto, eu coloquei entre aspas. Numa grande cidade, tinha uma menina que parou o trânsito com sua bicicleta. As aspas sinalizam a fala de um personagem da história, o tema do livro, a transcrição de texto da obra, trecho da obra, ou uma opinião sobre o livro. O que é transcrever? É copiar de um lugar, está num lugar, copia em outro. Quarto, no segundo parágrafo, o autor do texto narra alguns episódios da história. Nessa parte, ele emprega o tempo verbal. Nós sabemos que o tempo do verbo os tempos são presente, pretérito, que é passado, e futuro. Presente, pretérito, futuro. O presente é presente sempre. É agora que está acontecendo. O pretérito existe perfeito e imperfeito. O pretérito perfeito é aquele mais próximo a nós. Por exemplo, ontem eu sonhei. Ontem está mais próximo, né? Agora, quando eu era pequenininho, eu sonhava. Então, é um passado mais distante. Parece que não terminou no tempo, não foi exato. Você não sabe dizer exatamente. Eu caminhava, dá a entender um tempo mais distante em relação ao tempo que você está falando. Futuro do presente é algo que vai acontecer realmente de certeza. Por exemplo, amanhã descansarei. Amanhã estarei pronto para a aula. Então, vai acontecer de fato. Aí não está dizendo, mas existe um futuro do pretérito. Se fosse você, faria isso. Não está no presente, não está agora. Tá certo? Então, pretérito perfeito, o fato aconteceu no passado de forma completa. Eu saí, eu cheguei, eu li, né? Pretérito imperfeito, o fato acontece num passado mais distante. Eu sonhava, eu gostava, eu brincava. O presente, no momento da fala. No momento da fala. Agora eu falo, eu estudo, eu brinco. E futuro do presente? Brincarei, falarei, vai acontecer de certeza no tempo que virá, próximo. Tá? E agora, assinale o objetivo do emprego do referido tempo verbal. Para que usou o tempo verbal que você marcou na questão anterior? Para mostrar que se trata de episódios presentes no dia a dia,
para estabelecer uma proximidade do leitor com a história, para narrar fatos que estão prestes a ocorrer, para relatar acontecimentos passados. Por que o tempo verbal foi usado? Se você marcar o presente, para que foi usado o presente? Se você usar o pretérito, que é o passado, para que foi usado o passado no texto? Então, até o uso do verbo tem uma função para o que a gente quer dizer. Porque se eu for contar uma coisa que aconteceu ontem, mês passado, ano passado, eu não vou contar como se fosse acontecendo agora. Então, é para isso que existem os tempos verbais. Ok? E agora, se a gente viu um texto, a gente também vai produzir para colocar todos esses conhecimentos de presente, de pretérito, de ponto, de aspas, de vírgula, de parágrafo, de tudo mais, em prática. Vejam, escolha um livro ou um texto que você gostou, ou que você goste ainda para ler, queira ler. Você pode pegar um texto de um livro, um texto de um jornal, né? Pode ser, se você ler um livro completo, aquele livro lhe marcou, escolha esse livro. Ou que você gostou e que acha interessante. Ou, ao contrário também, que não gostou. Porque a resenha não só é para falar o bem, a gente viu que é para convencer alguém a se interessar ou não pela obra. Então, você pode dizer que a história é de má qualidade, não tem uma relação lógica com o título e precisava ser mais dinâmica, as palavras foram mal usadas, porque são palavras que não são do uso do jovem, enfim, você vai dizer por que não gostou. Então, com base nas resenhas lidas nesta aula, as que nós vimos, produz uma resenha para o livro ou o texto escolhido. Você pode pegar um texto que você goste muito e fazer uma resenha sobre ele. Então, como é que eu vou fazer a resenha? Vê os exemplos e vai adaptando ao texto que você leu. É a melhor forma de aprender a escrever. É fazendo reescrita de outros textos que nós já temos. Então, fica muito prático para você fazer. É muito prático. E você não vai ter dúvida. E para que a aspa? O ponto vai lhe ajudar a usar, empregar todos os conhecimentos da gramática quando você fizer isso. Produzir um texto. Então, com certeza, vão sair textos muito bons, porque vocês vão escolher livros ou textos também muito bons. Então, você pode escolher numa revista, um livro que você leu. Eu não tenho livro nenhum. Procura aí um texto na internet que você ache bonito. Procura um texto de reflexão para a vida, né? Procura um texto que lhe ajude em algum conhecimento. Você tem curiosidade de conhecer sobre o quê? Sobre os peixes? Pega um texto lá que fale sobre os peixes e depois você faz uma resenha sobre ele. O importante é que você faça a partir de um texto que você goste. Aí o seu texto com certeza vai ser um sucesso. Até a próxima. Fiquem com Deus.